Bora lá, fiel! Muitas notícias no vídeo de hoje. Primeiro vamos lá pro CT Joaquim Grava, onde o pessoal da ESPN tá lá trazendo as informações mais atualizadas do Corinthians. Em seguida vamos ver as propostas milionárias aí, tanto por Breno Bidon quanto pelo André do Corinthians. Na última parte do vídeo coloquei um trecho aqui do Memphis Depay, que saiu hoje. Tá bem legal o vídeo, curta aqui, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos pro Corinthians, porque aí a notícia talvez não seja tão boa envolvendo o principal atacante da equipe, não é, Mari Capra? Atualiza pra gente a situação envolvendo o Yuri Alberto e as outras informações do Corinthians, Mari. É isso. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson. E bom dia também aos fãs de esporte que estão com a gente. O Corinthians dobrou a quantidade de lesões musculares em relação ao mesmo período do ano passado. Já são 4 atletas no departamento médico do Timão por esse motivo. E o mais recente deles, o Yuri Alberto, que vai fazer uma falta danada aí nesse time do Corinthians, teve uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e vai ficar fora de 4 a 6 semanas. Então é um problema aí pro Dorival resolver. E além dele, a gente tem Kaká, Caio César e o Breno Bidon no departamento médico. Vale a gente ressaltar que o Corinthians começou depois essa pré-temporada, porque saiu mais tarde para as férias no ano passado, e também esse calendário apertado de jogos, inclusive tendo a Supercopa, né, de diferente aí dos outros times, mas a gente sabe que o calendário está apertado por causa da Copa do Mundo no meio do ano. Então, Corinthians com problemas e, claro, uma das dores de cabeça do Dorival é quem vai ser o substituto para o Yuri Alberto. Ele que tem 2 opções, tem o Guinegão ou o Pedro Raul. O Guinegão deve sim ser o favorito, apesar dele não estar em um bom momento. Ele é quem tem mais minutos com a camisa do Corinthians nesse início do ano, em comparação ao Pedro Raul, e deve ser a escolha do Dorival. Dorival que vem falando, mais uma vez, falou novamente após a lesão do Yuri, o quanto ele precisa de reforços para poder fazer a rodagem do elenco e não ter essas lesões então. O Corinthians que volta a campo amanhã contra o Atlético Paranaense, às 7h30 da noite na Arena da Baixada. Esse jogo é válido pela segunda rodada do Brasileirão, né? O jogo atrasado justamente porque o Corinthians esteve disputando a Supercopa. O Corinthians treinou aqui pela manhã, aqui no CT onde nós estamos, e viaja às 3 horas da tarde para Curitiba. Perdão, sai às 3 horas da tarde daqui do CT, 4 horas da tarde o voo, o ônibus já chegou aqui para buscar os jogadores. Corinthians, então, a caminho de Curitiba para esse início de Campeonato Brasileiro, nessa segunda rodada, essa recuperação contra o Atlético Paranaense. Bruno? O Corinthians ainda com um jogo a menos no Brasileirão. Obrigado por conta do jogo da Supercopa, né? Por isso o Corinthians ficou com um jogo a menos. Sobre o André, aproveitando o chat aí então, o André, daquilo que eu entendi, meus amigos, é muito provável que o André seja o jogador do meio campo do Corinthians a ser vendido no meio do ano. Muita gente, e bem, elencou e colocou lá em cima o Bidon, que de fato é muito bom jogador, foi procurado até por alguns clubes no começo do ano, só que o André passou. O André hoje está um passo à frente em relação ao Bidon sobre observação de clubes na Europa. Então, se eu pudesse colocar aqui, não tendo evidentemente uma bola de cristal, ao que tudo indica, uma coisa é certa, entre André e Bidon, o Corinthians acredita que o primeiro a ser vendido é o André, visto a valorização e perfil. Não somente valorização, porque os dois estão valorizados. Na verdade, o Bidon está até mais valorizado pela temporada que fez passada, pela jogada que fez contra o Vasco na final da Copa do Brasil, por exemplo. Só que entre valorização e perfil, dentro do Corinthians, enxergam que o André tem mais potencial para abrir mais leque em relação a interessados e valores do que propriamente o Bidon. No meio do ano vai chegar proposta para os dois, só que o Corinthians acredita que as melhores propostas dos principais clubes e dos principais valores vão ser pelo André, nem tanto pelo Breno Bidon. Então é um Corinthians que se prepara para, não vou dizer bandeira, mas se prepara para receber propostas interessantes pelos dois no meio do ano, acreditando que o André é aquele que vai ser mais assediado. Brunão, fala mais sobre isso que você falou. É interessante que o Pogba de Itaquera tá mais procurado aí que o Pedri de Itaquera, e quanto que o Corinthians aceitaria vender cada um deles hoje, só tanto pelo André quanto pelo Bidon, que estão jogando muita bola. Sim, eu tenho o último valor envolvendo o Bidon. No começo do ano, o Corinthians dizia que aceitava sentar para conversar ali na casa dos 20 milhões de euros. Só que ninguém chegou com os 20 milhões de euros. Houve ali uma sondagem ou outra, mas ninguém chegou com esse valor. Mas o Corinthians, na verdade, estabeleceu esse valor um pouco por cima, porque a ideia tanto do jogador como do Corinthians, até mais do jogador, o Bidon deixou claramente a ideia de que quer terminar a temporada, pelo menos esse meio de temporada, no Corinthians. O Bidon não via com bons olhos sair em janeiro.
Então o Corinthians pensou em 20, mas ninguém chegou com 20. E se chegasse, ia ter que ter ali um processo de negociação para convencer o Bidon. Em relação ao André, eu não tentei descobrir nos últimos dias um valor mínimo ali que o Corinthians potencializa ou projeta para ele e não quiseram abrir o valor exato, porque é o seguinte, o Corinthians percebe que jogo a jogo, dia após dia, o valor do mercado do André só sobe. Então se hoje, por exemplo, ele está avaliado em 25, daqui 2 semanas ele pode estar nos 30. E depois é campeão paulista, por exemplo, sobe mais tanto, ou seja, é um jogador que tem crescido muito na valorização. O Bidon deu uma estabilizada, vai crescer evidentemente dentro de campo e na questão financeira sobre valor de mercado, mas volto a dizer, hoje o Corinthians enxerga 2 jogadores muito valorizados, Breno Bidon e André, mas tendo em vista perfil de Europa, o André, o Corinthians acredita que será mais bem vendido a hora que chegar uma proposta boa. Repito, o Corinthians sabe que os 2 estão valorizados, que os 2 vão ter propostas no meio do ano, mas o Corinthians, pela leitura que tem de mercado, acha que o André é aquele que vai ter mais propostas e melhores propostas. Enfim, veremos aí no meio do ano, Diegão. Placar. Caberia no Corinthians o Coutinho? Vai pagar ele como? Não, esquece o dinheiro. Esquece o dinheiro. Essa grana. Esquece a grana. Não é a posição que o Corinthians precisa hoje. Então, não, né? Não é a São posição. Paulo. Felipe Coutinho gostaria não engraxa de a ver. chuteira do Breno Bidon. Então não quero ele no Corinthians. Fica Não, lá. então, pro Corinthians eu concordo. Mas o Memphis não seria tão Memphis do importante. Santos. Memphis O do Memphis Santos. está no Corinthians e tá, ó, no meio da quebrada lá, Quesada, ó. Quesada que gosta disso. Quesada que gosta. Bota Ele o chegou Memphis de aí. manhã, ó. ele só se falava Quebrada, disso. Quesada. Olha lá. Olha lá. Olha lá, Quesada. Onde eu moro. Olha lá. Paraisópolis. Olha lá. Vizinho do Quesada, o Memphis. Olha lá. Vamos ver se o Memphis aparece aí, ó. Olha lá. Com a camisa da Calunga de 90. Não, acho legal. Agora, eu tenho que analisar o comportamento dele dentro de campo. E dentro de campo, ele é um cara que vai ser importante aí nessa... Ainda mais com o Yuri machucado, vai cair tudo nas costas dele, né? Ele vai ser fundamental para ajudar o Guinegão, que vai ganhar essa posição do Yuri também. Então, nesse ano o Corinthians fez 11 jogos, ele jogou só 5. Ele não marcou nenhum gol até agora. Mas tiraram o gol dele lá na final da Supercopa. Então tá na hora dele começar a ajudar o Corinthians, porque agora são nos momentos decisivos que ele aparece, né? Mas que ele jogador apareceu, você vê né? fazer isso aqui no Brasil? Nenhum. Já tem, o Gabigol fez, o Neymar vai pras festas dele também. Aqui E no meio da Paraisópolis. Mas também onde ele foi aí tá tudo tranquilo, né? Mas você não acha legal ele ter esse contato com a galera? Eu já critiquei muito o Memphis em várias ocasiões. Cara, eu acho, até porque quando ele não tava jogando nada, eu achava que ele não tinha que ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas, pô, o cara é legal. Mas tem um marketing todo. Os jogadores têm muito marketing ali, né? Isso também tem uma porcentagem de marketing aí, óbvio, né? Assim, é um cara que pelo dom que o homem lá de cima deu pra ele joga num grande clube brasileiro. Ele ganha muito bem, né? Ele é o 2º maior salário do futebol brasileiro, perdendo só pro Neymar. Vamos ver se o Santos... 2 times duros pagam. 2 times duros conseguem ter os 2 maiores salários. Quesada, posso passar um O Neymar não pitaco? tá recebendo. Eu vou dar um pitaco. É um jogador tão diferente. Dentro de campo ele é diferente e fora de campo também, que acho que já falaram aqui, mas assim, o Corinthians perde muita oportunidade de explorar ele. Exatamente. Dentro e fora de campo. Isso aí não é Corinthians, isso aí é ele. É marketing dele. É marketing dele. Ele que tá botando a camisa do Corinthians lá, ele que tá participando do evento. Quem é o Corinthians, ele perde oportunidade de agregar valor toda hora, eu já não sei, viu, Eu senhor, mas acho isso legal daí isso. não me gosto. É pergunte legal que eu não isso, sei. é legal, eu gosto disso aí. Pô, Isso é o legal. É legal, mas a não notícia exploram que saiu isso, do seu meio... mano. Exato. O clube não explora, o clube não ganha dinheiro com isso. O Memphis se paga. A figura que ele é, a camisa que ele veste. O Corinthians não ia gastar um centavo com ele se tivesse um marketing competente. Eu acho E às também. vezes conversar Eu com a concordo. patrocinadora ou com alguma marca, alguma coisa legal, explorar o estilo dele pra vender. Porque isso ele é é todo marketing, tem que ver. estilosão, olha aí. A única tá coisa que todo- vende, pelo que eu sei, eu tô fora de Corinthians, mas a única coisa que vende é a tiara. Não sei, Não, e tem mais- não sei se é tiara. É, sei lá a o que que é isso. faixa, né? A Essa faixa. fita A aí. faixinha. Essa faixa aí ela vende. O Corinthians fez a faixa, vende até hoje, mas é só isso, pelo que eu vejo. Mas a outra notícia que saiu Isso não é notícia, né? Ou acaba virando notícia. Mas a notícia relacionada a futebol, essa aí, Quesada, o torcedor corintiano não gostou.
Essa aí acho que ele não contou pros caras ali naquela rodinha ali. Não, mas qual não foi, ué? Por que ele não foi? Então, E o contrato termina quando? não Agora, é o que, né? Metade do ano agora. não é Então. o que diz a notícia. O que diz a notícia? A notícia diz que ele tinha acertado. E aí, em última hora, o técnico do Nice falou: não, melhor não trazer, porque vai tumultuar aqui o vestiário, deixa do jeito O que Nice tá. não foi no Balotelli também tentou jogar? É, o Nice. O Nice também adora essas Será que não é verdade, então? Não, cara, pode até ser que seja verdade. Eu sei que a Turquia estava atrás dele e o mundo árabe também. Os dois times árabes. Falaram que ele negou. Mas isso realmente aconteceu. Era até para ganhar mais. Só que a história é o seguinte: o Ronald Koeman, entende que jogando no Corinthians, numa liga que eles consideram que é uma liga forte, o Memphis se prepara para defender a Holanda na Copa do Mundo, ao contrário de jogar, por exemplo, não no Nice, porque o Nice está numa das 5 principais da Europa, mas jogar na Arábia, que é outra parada. A Arábia, a gente força a barra, mas o Sauditão não dá para você comparar. Eu vejo alguns jogos do Sauditão, só para ter uma ideia, não dá para comparar. O nosso futebol, o Campeonato Brasileiro é melhor que o Sauditão, tá? Desculpe os sauditas aí, mas essa é a verdade. Quem gosta lá é o Ronaldo, Paulista que vai melhor. fazer 1000 gols lá jogando no Sauditão. O Paulista é legal pra caramba também. então, Não, melhor agora, que o acho que ele vai Paulistão sair do de lá, hein? Acho que ele vai voltar pra Portugal, hein? pode ser que saia. Ele ficou bravo com o Benzema, porque o Benzema mandou mensagem pra ele falando assim: eu tô trocando de clube pra ganhar mais dinheiro. Ele falou: você vai fazer isso? Aí ele já ligou pro Sheik e falou assim: pô, eu também quero ganhar mais, como se ele não estivesse ganhando nada. Mas é o seguinte, o Memphis, depois da Copa do Mundo, ele tá fora, ele não fica no Corinthians. Não fica. Não fica no Corinthians Tá porque... cravando? Tá cravando? Estou cravando. Por quê? Você tá cravando. Hoje. A única chance dele ficar no Corinthians é ele reduzir todos as facilidades e bônus que ele tem. Bônus para ser campeão, bônus para fazer 15 gols ou 15 assistências na temporada, bônus para isso, bônus para aquele. Se ele abrir mão lá do Rosewood, o travesseiro de pena, mixologia lá, que são os drinks especiais, o pet para o cachorro, 2 carros com seguranças blindadas. Se ele abrir mão de um monte de coisa, aí o Corinthians fica com ele porque tem patrocínio para pagar. Mas ninguém vai oferecer isso pra ele que ofereceram nesse contrato. Na Arábia Saudita ele pode ganhar o triplo e não tem problema nenhum e tá tudo pago pelos árabes, mas os árabes podem fazer isso. Então, por isso que eu falo, rapidinho. Uma coisa é você falar que é Corinthians. Outra coisa é você ser Corinthians. O Memphis nunca será Corinthians. Ele está sendo Corinthians agora. Porque ele não sabe o que é o Corinthians. Por conveniência. Porque se ele é Corinthians mesmo, ele entende o amor que o corintiano tem por ele, e se ele quiser ficar no Corinthians, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Aí eu tô com você. E vou te falar outra coisa. Se ele é Corinthians, ele joga a quinta num jogo vital no Brasileiro. Início de campeonato. Se perder, são 3 pontos em 9, tá? Você vai ver o que vai acontecer com o Corinthians no Brasileiro. Eu tô cantando agora. E contra a Portuguesa... Só desgraça. E contra a Portuguesa... Não, eu tô falando sério, gente. Tô falando sério. É que vocês brincam pra ver o que é. O Corinthians foi campeão brasileiro pela última vez quando? O Corinthians foi campeão brasileiro quando? Pela última vez? Fala aí. 17. Me ajuda aí, senhor Mendes. São quantos anos que eu sou meio burrinho de matemática? Tá indo pra 9 anos. 10 anos, cara. 10 anos que não ganhou o brasileiro. Vai brincando. E nesses 10 anos, quantas vezes o Corinthians correu o risco de ser rebaixado? Eu lembro. Então é o seguinte, para fechar, Memphis tem que jogar quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O campo é ruim, Memphis, mas você é Corinthians e Corinthians não tem medo de nada. Acho que não vai jogar, não. E vai jogar no Canindé contra a Portuguesa, tá? Vai jogar no Canindé Esse ele vai jogar. contra a Portuguesa. Esse joga, Tem mas que eu acho jogar que os dois. A questão é, quem vai jogar do lado dele, meu querido Guinegão. Quesada? Porque eu vi que você falou que o Guinegão não é o cara pra ser o 9 do Corinthians. Eu falei isso. Mentira, você falou exatamente Não, eu falei isso. Eu tô louco. Eu falei isso e me manda embora do programa. Não, é o Guinegão, pô. Agora o Guinegão tem que começar a voltar a jogar bola. Pedro Raul ou Guinegão? Eu já falei que o Pedro Raul tem que fazer harmonização no pé. Ele fica fazer harmonização no rosto. Inclusive o último Como é jogo. que é a harmonização no pé? Me explica. O cara treinar, entrar numa máquina, sei lá, colocar o pé na forma, porque contra a Portuguesa foi o último jogo dele antes dele ir pro Ceará. Vocês lembram desse jogo? Goleiros experientes na mira, vamos lá. O Alex Alves foi oferecido ao Corinthians, goleiro de São Bernardo, após o jogo, lá no 1º de maio, onde ele teve um desempenho interessante, né? Fez boas defesas lá o Alex Alves. O que pega é a idade, né? 39 anos, mas eu não sei se pega tanto,
Porque o Corinthians está negociando com o João Ricardo, que tem 37, né? O João Ricardo faz 38 anos, acho que é no meio do ano, se eu não me engano. E uma fonte me disse que o Corinthians realmente, né, segue em busca em busca de goleiros no mercado da bola e está avaliando aí, né, o nome de vários goleiros. E aí, ó, pegou quase tudo. Essa pessoa me disse que o Alex Alves é um bom goleiro, que agrada. A questão é a idade, né? Já são 39 anos. Não sei como é que tá. Fisicamente parece que tá bem, né? O Alex Alves. E o pessoal falou, o Fábio do Fluminense tem 44. Sim. O Alexandre falou, ele tem ótima saída de bola, né? Enfim, o pessoal gosta dele também, assim como vocês, do Alex Alves, né? A questão é que existe um lobby muito grande pelo João Ricardo, porque o Marcelo Paz trabalhou com o João Ricardo e o Dorival também trabalhou com o João Ricardo. E falaram para mim que o João Ricardo, né, é um cara, é um baita de um profissional, entendeu? Um cara muito sério para trabalhar, né? É muito sério para trabalhar. Então o Corinthians está esperando mais informações do João Ricardo. O Corinthians já sabe que ele começou a transição lá em Fortaleza, né? Agora o Corinthians quer saber como é que tá a recuperação, se está enfim, um tempo normal de recuperação, ou se está mais tardia, se teve alguma complicação. O Corinthians está avaliando, né, com as informações que o Corinthians tem lá, um pouco privilegiadas, podemos dizer assim, o Corinthians está avaliando a situação, entendeu? Então hoje o Corinthians procura outros nomes no mercado que tem dificuldade de encontrar, e tem um oferecido agora que é o Felipe Alves e o João Ricardo que o Corinthians já negocia. Aí fica a questão, você traz o cara aí de 39 anos, né? O Felipe Alves, você traz um cara de 39 anos que já tá inteiro, sem lesão, já se precisar dele para domingo, ele tá domingo não, né, que já jogou pelo São Bernardo, mas se precisasse amanhã ele já estaria à disposição, né, nessa quinta aí contra o Atlético Paranaense, ou você espera mais alguns meses o João Ricardo, entendeu? Então fica aí essa questão, tá? Essa questão aí envolvendo o goleiro hoje, mas eu queria passar isso para vocês. É um goleiro. O Walter não vai trazer porque é mais difícil, né? Ele é titular lá, né? Vocês estão perguntando do Walter aí. Então a gente tem que aguardar. Mas enfim, cara, essa informação, tá? O Lucas disse, Samir, o Marcelo Paes tem que pensar no Corinthians, não nos amigos dele do Fortaleza. Não dá para esperar um goleiro lesionado, né? O Lucas. Então eles estão avaliando se vale a pena esperar, entendeu? Eles estão avaliando se vale a pena esperar. Qual a sua opinião, Samir? Cara, a minha opinião é o seguinte, qual a nossa opinião? Eu queria saber qual a nossa opinião, porque eu não tenho. Cara, assim, eu era contra esperar o goleiro. Só que nesse período não apareceu nenhum goleiro. Experiente, de graça, barato, não apareceu nenhum. Entendeu? Então, vamos de João Ricardo se não aparecer ninguém. Apareceu o Felipe Alves agora. Cara, é difícil. O Felipe Alves, eu não sei como é que ele tá atualmente, né? Ele parece que tá muito bem, né? Domingo parecia que tava muito bem. Só que, poxa, acho que eu vou ser um pouco inconsequente, leviano, se eu analisar o Alex Alves só pelo jogo do Corinthians, né? Entendeu? Eu vi, por exemplo, nesse Campeonato Paulista, eu vi um jogo maravilhoso e um jogo horrível do mesmo goleiro, que era o goleiro nosso, que tá no Guarani lá, como é que ele chama? O Kaique França, né? Cara, eu vi um jogo dele maravilhoso. Eu falei, conhece a casa, vamos nele. Só que eu vi um jogo dele horroroso. Então, é difícil, velho. Bora lá, fiel! Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel, assim você vai sempre receber todas as notícias do Timão. Muitas notícias no vídeo de hoje, né? Vamos começar aí pela venda dos meninos, né? Tanto do Brando Bidon quanto pelo André. Você já optaria por vender os moleques agora, nessa próxima janela de transferência? Ou não? Depende da cifra, segura mais para valorizar? Comenta aí. A minha opinião é dependendo da proposta de ambos, né? Mas priorizaria manter o André, que acabou de chegar, acabou de se mostrar, tem muito potencial, pode valorizar muito mais. Já Brando Bidon, dependendo da cifra, meu irmão, aí acho que dá para conversar, o Corinthians precisa de muita grana. O assunto do Memphis Depay, né? O Memphis Depay, cara, num programa aqui do Placar TV, eles fizeram um comentário muito pertinente. Acho que o Corinthians aproveita muito mal, né, essa imagem do Memphis Depay. Então, toda vez que ele tá no meio da favela, que ele vai no meio pro povo, né, que hoje é raro a gente ver um jogador de futebol se posicionando dessa forma, né, vindo pra galera e tal. O Corinthians usa muito pouco isso, né? Então quem faz toda essa parte é ele. É ele que coloca uma camisa nostálgica do Corinthians ali, como a da Calunga, que a gente viu no vídeo aí. É ele que vai pro meio da galera, faz o rap dele, faz o que ele gosta de fazer lá, cara. E isso aí
né, aproxima demais. Eu acho que falta hoje muito isso no futebol. Ah, mas é perigoso, tá? Eu sei, mas dentro de uma segurança, de um estudo, dá, pessoal, dá para aproximar mais os jogadores que em outrora, e parece, né, serem tocados, né, os caras. Então o Memphis quebra esse espelho, quebra esse paradigma e vem pra torcida. Isso é muito legal. Agora a pergunta que fica, tirando essa parte aí que ele faz muito bem, né, cara? Qual o último jogador do Corinthians que você viu assim, no meio da Fiel? Isso pega muito. E parece que o Memphis já entendeu isso, né? E aí vai chegar a Copa do Mundo agora, o contrato dele é praticamente até a Copa do Mundo. E a pergunta que fica é, vai renovar com o Memphis até a Copa do Mundo? Ele faz uma ótima Copa do Mundo, porque a questão, se ele fizer uma boa Copa do Mundo, cara, acho que nem se o Corinthians quiser, ele fica, mano, porque a Copa do Mundo é o espelho master, né? A vitrine master do futebol mundial. Então, se ele fizer lá, os caras colocam um caminhão de dinheiro lá, dá metade da Arábia pra ele vai pra lá. Não tem muito o que fazer. Mas dependendo da Copa dele, cara, se for, não sei, né? Dá pra ele continuar. Mas você tem a opção de continuar com o Memphis? Você continuaria com o Memphis Depay ou não? Comenta aí, bora trocar uma ideia. Não deixa de curtir, se inscrever aqui no canal. Logo eu volto com mais notícias para atualizar vocês, tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!